Muito bem. Nós vamos ver agora o cálculo da folha de pagamento, o que inclui o INSS referente à empresa. Então, a primeira coisa que você vai fazer no caso aqui nós temos o exercício, né, ele não é um caso real. Então o exercício sugere para nós que nós devemos calcular o INSS empresa, que a empresa paga, os gastos com outras entidades, SESI, SENAI, RAT de risco considerado leve, o salário do funcionário é 4.500, e a insalubridade são 10.000. Tudo bem. Então, eu montei aqui um Olerite, né, bastante simples, desculpa, já tem alguns cálculos aqui, ele já tem umas fórmulas. Então a primeira coisa que você vai fazer é calcular o salário, né, o salário normal aqui, então tem os códigos, 1, 2, 3, 4, 5, tudo depende, né, do que vai pedir, quantos são. Então aqui, proventos, então são as entradas, 4.500, fala o exercício, né, 4.500 é o salário dele, da pessoa. Então tem uma insalubridade de 10%. Então a insalubridade, ela é calculada baseada no salário mínimo e não no salário da pessoa. No caso da periculosidade, sim, é baseado no salário da pessoa, a insalubridade sobre o salário mínimo. E quem determina é o juiz, né? Isso já está calculado se a pessoa vai receber 10% ou 20%, tudo depende é, do risco que ela corre ali. Então, o salário mínimo está aqui, né? Então já está calculado os 10% aqui sobre o salário mínimo. E ele já está aqui no lugar errado. Peraí, vai em proventos. Ok. Então, o que eu tenho? O que eu preciso calcular? Começo calculando pelo INSS. O INSS, o cálculo novo, a partir da mudança da legislação, nós temos da seguinte maneira. Temos a tabela aqui, vou mostrar aqui a tabela. Até um salário mínimo, então, todo o valor de 0 a 1.212, no caso, né, nesse mês, pelo menos continua esse valor, né, a gente nunca sabe se isso é definitivo até o final do ano, mas são 7,5%. Então, posterior, né, de 1.200 até 2.427, são 9%. Ou seja, qual é a diferença? Em vez de nós pegarmos como se fazia antes, o salário é 4.500, seria nessa faixa, a gente ia calcular 14% em cima. Hoje não. Hoje a gente calcula de 0 a 1.212, 7,5%. Aí essa diferença que deu 9%, 2.000 até os 3.000 são 12%, e no caso dos 4.500 ainda, o restante ainda é aplicado os 14%. Que é o resto da tabela. Então, a gente vai fazer assim. Então, eu tenho o salário mínimo vezes 7,5%, tá? Vou fazer aqui no Excel, são os 90. A segunda faixa, então, é 2.427,36. Então, eu vou fazer 2.427,36 menos o valor que eu já calculei, a base que eu já calculei, e aí esse valor aqui vezes os 9%. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, fechei aqui, porque eu estou fazendo no Excel, né? Manual vezes os 9%. Manual você iria calcular sem precisar esses parênteses. E aí, próxima etapa vai ser de 2 até 13, até 3.600, 3.641,04. Então, vou fazer o mesmo cálculo. Deixa eu ver aqui, já está aqui, certo? Então, 3.600 menos os 2.400, que eu já calculei, esse total ali vezes os 12%. Então, eu tenho aqui, em vez de calcular aqui já o total, eu ainda tenho um restante até chegar nos 4.500, né? Faixa 4.
Então, qual é a minha faixa 4? Não vai ser o valor dos 7.087, vai ser 4.500, que é o salário da pessoa. 4.500. Tenho 14%, né? Se o salário ultrapassar, então, os 7.000, vamos supor que o salário da pessoa seja 8.000, tem que lembrar que esse é o limite. Eu não poderia colocar mais do que 7.087 aqui, mesmo que o salário da pessoa seja acima disso. Então, não ultrapassa os 14%. Nesse caso, são os funcionários que são registrados em carteira. Então, aqui eu vou fazer o mesmo cálculo, os 4.500 menos 3.641. Então, o INSS vai ser a soma desses 4 valores. Então, aqui no desconto no INSS, 345. Aí, eu já calculei insalubridade, vou fazer o cálculo do imposto de renda retido na fonte. Como a gente faz o cálculo dele? Vou pegar o salário da pessoa, só que esse salário da pessoa vai acrescentar a insalubridade, certo? Porque insalubridade incide o INSS e o imposto de renda retido na fonte. Ah, a gente esqueceu isso aqui, né? Então, portanto, aqui eu tenho que fazer igual mais o valor da insalubridade. Então, meu INSS aqui corrigido, pode ver, 345,92. Então, eu tenho aqui acrescido, então, já está somado. Deixa eu ver de onde que veio. Base do INSS. Então, a minha base do INSS já é a soma dos dois. Você pode ver aqui. Eu tenho o salário base mais a insalubridade. Então, vou calcular imposto de renda, o salário, a soma dos dois, menos o valor do INSS, que é o valor que você tem aqui, né? Coloquei aqui. Então, a base de cálculo para o imposto de renda vai ser o salário menos o INSS. Aí, nós vamos calcular qual é a base em que a pessoa está, a partir disso. Então, eu venho para a tabela do imposto de renda, vai estar 4.275. Olha, tá vendo? Tá aqui nessa faixa dos 22,5. Então, eu vou ter aqui 22,5. Aqui eu já pedi para ele calcular sozinho, então 22,5 de 4.275. E aí eu ainda vou colocar a dedução que eu encontro aqui, ó, na mesma faixa, tá vendo? O valor a deduzir, 636,13. Então, esse aqui vai ser o valor do imposto de renda a pagar. Aqui ele já puxou, tá? Esse aqui é o valor IRR, aqui eu vou pôr IRRF a pagar, PG, tá? Esse é o valor a pagar. Então, eu tenho aqui embaixo, já joguei, eu tenho aqui a base do imposto de renda, né? A base do INSS, porque a base do imposto de renda vai ser esta aqui, ó, menos o INSS. O FGTS, portanto, vai ser a mesma coisa, né? A mesma base do INSS, vezes 8%. Ixi, não gostou da minha fórmula? Botei alguma coisa aqui? Ok. Então, já está calculado aqui. O FGTS, por mais que você coloque dentro do Olerite, não soma nem diminui nada, porque é um valor que a empresa está pagando, não está descontando do funcionário, mas está pagando para o funcionário, depositando numa conta, como se fosse uma poupança. Então, aqui vai os 8%, aqui vai ser 8, porque é 8%, e aqui vai ser o valor que está calculado aqui, ó, né, o FGTS do mês. Aí eu tenho aqui ainda, preciso corrigir aqui o meu INSS, que está na faixa dos 14% e não 12%, tá? E o 10% é o 10% da insalubridade. O imposto de renda, você pode pôr 22,5%, por exemplo, certo? É uma informação. Isso tudo depende da forma do programa que faz o cálculo. É claro que o nosso sistema vai fazer isso tudo sozinho, né? Não preciso nem falar isso. Ok, calculado isso, nós vamos dizer que essa empresa paga ainda
Vamos ver aqui. Então, INSS, SESI, Senat e RAT, salário do funcionário, insalubridade, tem um filho com menos de 14 anos, e aí nós vamos ver se tem direito a salário família. Então, o salário família é para quem tem remuneração até 1.655, recebe 56,47. Ou seja, se a pessoa tem um salário de 4.500, não tem direito a salário família, tá? E o salário família seria provento, tá aqui, mas é zero. Aí temos aqui, não tem auxílio maternidade, não tem nada, enfim. Vale transporte, a empresa paga para a pessoa 150, ou seria também calculado 6% do salário. Nesse caso aqui, o valor está estipulado pelo exercício, né? Não está calculado 6% do salário. Mas ele colocou 150. Então, se você vai receber, a pessoa está recebendo os tickets, mas a empresa está descontando dela R$ 150 e ainda está acrescentando, pagando do próprio bolso, mais 250. Então, a pergunta é para montar o olerite, já está pronto. O valor do olerite, então, eu tenho 450, 4.500, perdão. Vamos somar tudo aqui, mais não vai o FGTS, não vai dar certo essa soma, espera só um pouquinho. Tenho aqui. Vou somar os positivos, né, 4.500 mais a insalubridade, mas aí aqui eu tenho a soma dos três, certo? E tenho o líquido, então, um menos o outro. Então, o primeiro está feito. Então, o segundo cálculo que você precisa fazer, que ele está pedindo, o cálculo da GPS, o FGTS nós já calculamos também, já está aqui calculado, o FGTS, tem aqui o salário, vou pegar a base do INSS, que já está somado com a insalubridade, tá? Vezes 8%, então, o valor que está aqui. E aí, nós temos aqui, vamos tirar esse caso 6, que a gente vai trabalhar ele depois, não agora. Nós vamos fazer agora o cálculo do INSS família, ou do INSS da empresa, desculpa. Aí tem que. Vou deixar por último. Aí tem aqui auxílio transporte. Vai ser a soma, então, dos 150 e os 250, né? Tem aqui esse mais esse. Então, é o valor aqui. Vou fechar aqui. Ok. E a planilha eu mando para vocês. Agora, a INSS empresa funciona da seguinte maneira. Todas as empresas pagam INSS proporcional, né, ao que o funcionário está pagando, ou seja, desconta do funcionário e repassa para o INSS. Mais ainda 20% sobre o valor da folha. As empresas que são optantes pelo Simples, essa regra fica um pouco diferente, não que não pague INSS empresa, mas é um valor muito consideravelmente muito menor. Então, vale a pena, no caso, se a empresa tem uma folha de pagamento muito alta, optar pelo Simples. No caso, se eu vou fazer 20%, eu preciso fazer sobre o valor da folha, que vai ser, no caso, só tem esse funcionário, né? Eu tenho o valor total da folha, e o valor total da folha vai ser o salário normal mais a insalubridade. Então, o total da minha folha, né? Não vou contar aqui o FGTS, mas vai ser o salário mais a insalubridade, que é o total dos proventos da folha. Vezes 20%, eu tenho aqui 924, ou seja, a empresa está pagando 924 ainda acima do que a pessoa pagou. Então, ela ainda precisa fazer o repasse do SESI, do SENAI, do RAT, que é o risco leve. Eu já coloquei aqui, porque a gente segue uma tabelinha, e essa porcentagem e o que
para onde vai ser pago é determinado pela atividade principal da empresa, mas é a atividade onde fica a maioria dos funcionários. Não tem a ver com salário, com cargo, qual atividade padrão da empresa, mas sim onde fica a maior parte dos funcionários. Nesse caso, só tem um funcionário, então não há muito o que se medir. Aí tudo depende do tipo de atividade, vai determinar. O exercício fala que é SESI, eu peguei aqui da tabela, né? Eu tenho aqui uma tabelinha que sumiu, tá pro lado de cá. Eu não sei, sumiu. Mas enfim, depois a gente vê isso. Eu mando para vocês a tabelinha também aqui dentro, tá? Tenho tese 1,5%. Então, eu vou fazer 1,5% do quê? Desse valor ali. Olha. Aí eu tenho. Vou pegar a base do INSS porque é a soma dos dois. O Senai 1% e o RAT leve mais 1%. Na maioria das vezes tem muito mais coisas assim para pagar além desse, tá? Então, a mesma base, salário, mais a insalubridade. E aí você precisa ver sobre o que incide, se o INSS incide sobre o que a pessoa está recebendo ou não, se o FGTS incide, né, INSS empresa, é a mesma regra do INSS para o funcionário. Então, se a insalubridade incide para o pagamento do funcionário, também incide sobre o INSS empresa. Então, eu tenho total aqui do INSS empresa, esses repasses, então, para o SESI, para o SENAI, vão tudo dentro de uma conta só. A empresa paga uma GPS, que é a conta, né, a Guia de Previdência Social, ela vai recolher esse valor, e aí o INSS vai fazer o repasse para o INSS, para o SENAI, para o RAT. Então, vai estar tudo distribuído, mas quem faz essa distribuição é o próprio INSS ou a Caixa Econômica, normalmente, que faz. Aí eu vou acrescentar que eu ainda preciso pagar, além disso, eu preciso pagar o INSS do funcionário, porque eu retive do funcionário, tirei do salário dele, e agora eu preciso passar isso, repassar isso para o INSS também. Então, são os 20% da empresa e mais o INSS do empregado. Então, eu vou aqui, vou ver o valor do INSS empregado, que está aqui, e vou acrescentar, e vou repassar isso também. Então, eu estou somando. Agora, quanto ao salário família e o salário maternidade, o que acontece? A empresa estaria pagando o salário família, por exemplo, ou maternidade, para a pessoa. Ou seja, quem deveria estar pagando é o INSS. Como o INSS não vai lá e depositar na conta da pessoa, quem faz isso é a empresa. Como se a empresa estivesse emprestando dinheiro para o INSS para poder pagar. E aí, quando vai pagar para o INSS, desconta esse valor, então é um valor a menos que ela estaria pagando. Então, eu teria aqui menos o valor que eu estaria pagando de salário família, se estivesse pagando lá os R$ 57 para a pessoa, né? Seria 57 e 47, certo? Se tivesse. Nesse caso, não tem, tá? Salário maternidade, a mesma regra estaria descontando. No caso, a minha GPS vai ser 2.517,89. Respondemos tudo? Sim. Ok, eu vou mandar o arquivo para vocês.